Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Abrit Pod, o podcast da Abrit. Eu sou a Marta, sou a host desse podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para as empresas modernas, que é o atendimento ao cliente e sucesso do cliente. E para esse bate-papo super especial, eu tenho a honra de receber uma pessoa que respira clientes. É a nossa diretora de negócios, Leirane Rodrigues. Marta, bom dia, né? Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer por esse momento da gente estar aqui conversando e sobre um tema que, de fato, é algo que eu sou apaixonada, né? A respeito do relacionamento com o cliente, a questão do atendimento ao cliente, o diferencial que a gente pode dar para as pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo as pessoas que nós servimos como prestadores de serviço. Então, falar sobre o sucesso do cliente, sobre o atendimento de excelência, para mim é algo que está na minha veia, né? Mais de 20 anos já que eu atuo nesse mercado e que para mim faz total sentido. E que se a gente não cuidar bem da nossa base, que é o cliente, infelizmente as empresas perdem muitos contratos, as empresas acabam perdendo muito dinheiro pela falta de um atendimento personalizado. Então, ótimo. Já sabemos que ela é especialista em clientes. Então, Lei, como você sempre fala, que a experiência do cliente não é um detalhe, ela é um diferencial. Então, eu queria que você discursasse sobre isso, para que a gente pudesse entender aonde isso impacta para os clientes nas empresas onde eles estão alocados. Então, a gente escutou hoje muito falar sobre sucesso do cliente, atendimento de excelência, colocar o cliente no centro. E o que a gente mais esquece muitas das vezes é o cuidado que a gente precisa ter com esses clientes, né? Quando a gente fala de um atendimento de excelência, é o quê? Em primeiro lugar, a gente se colocar no lugar do outro. Então, a gente ter uma empatia, a gente pensar como que eu gostaria de ser tratado. E muitas das vezes, no automático, às vezes o seu profissional ali, às vezes sua recepcionista, sua secretária, ela tá no automático, às vezes acorda num dia mal e tá lá com a cara que nem deveria ter saído de casa, e isso impacta diretamente. Então, o sucesso do cliente, ele sai do modelo ali, é um departamento, é uma pessoa específica? Não. O sucesso do cliente, ele entra no quê? No processo onde todo mundo da empresa precisa seguir os padrões para ter um atendimento de excelência. Isso vai da popeira ao CEO da empresa. E muitas das vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Então, elas colocam sucesso do cliente, vai ser um departamento que vai abarcar toda a questão do atendimento. Só que se você não tiver na tua base toda a equipe, todo o seu time, no mesmo pensamento que atender o cliente bem é mais do que dever nosso, é mais do que uma obrigação nossa, infelizmente, em algum momento, alguém da sua equipe vai fazer o seu cliente ir embora. Então, o sucesso do cliente, ele foge. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, que o sucesso do cliente, ele é um método que ele vai entrar da popeira ao CEO da empresa. Então, é um método onde todo mundo tem que estar no mesmo pensamento, na mesma visão. Dessa forma, a gente vai conseguir ter uma experiência, levar uma experiência positiva para os nossos clientes. É aquela questão, né? Se você tá lá, você tá dando o show no palco. E eu tô aqui, não tô fazendo a minha parte, eu vou atrapalhar totalmente o que você tá entregando para o cliente, né? Exatamente. E aí entra bem uma questão legal. Hoje eu atuo, né, como diretora de negócios na área de contabilidade. E por que que eu gosto tanto de falar do sucesso do cliente, falar tanto sobre o atendimento de excelência? Porque é uma dor minha. Então, muitas das vezes eu tenho todo um trabalho para colocar o cliente dentro de casa. Então, às vezes o seu comercial, ele é excelente. Ele tem um trabalho de colocar o cliente dentro de casa, ele faz toda a parte ali, faz o olho do cliente brilhar. E aí, de repente, quando cai dentro da operação, às vezes no primeiro mês teu cliente quer ir embora. Às vezes no primeiro contato direto com a tua empresa, ele tem uma decepção. Então foi uma dor que eu tinha, uma dor dentro da minha parte do comercial, que eu trouxe a questão do sucesso do cliente. Por quê? Não adianta você ter um time, às vezes, de marketing eficiente, ou comercial eficiente. Às vezes, no caso da contabilidade, a gente tem até que a questão do onboard. Então, o teu onboard, ele faz ali, ele dá sequência no que o comercial começou. Só que, às vezes, passou do onboard, passou os 3 meses, carnaval comum, e aí quando a gente começa a ter os problemas. Então, com base na minha dor, na experiência que eu passei durante esse período, eu identifiquei que ou a gente traz um método para mudar a percepção da experiência do cliente dentro de cada empresa, ou então, infelizmente, em algum momento teu cliente vai pedir para sair. Em algum momento ele vai achar que a sua empresa não dá importância para ele. Então, é importante a gente ter esse olhar. E a experiência do cliente, ela não vai ser só também no momento da chegada. A gente tem que pensar que a experiência do cliente é no momento que ele está na tua base. Então, desde o primeiro contato. Então, começou lá no lixo, começou às vezes pelo Instagram, começou na recepção, não importa o meio. Mas por onde ele chegar, tem que começar a ter uma experiência positiva. Então, ele tem que vir
do início, no comercial, no onboard, no processo da sequência, até o dia que ele decidir não estar mais com você. Mas eu já te adianto, Marta, que se você faz um atendimento de excelência do início ao meio, ele não vai sair. Ele não vai querer deixar a tua base como ele prestador de serviço, com o seu cliente. Por quê? Porque você fez um trabalho de excelência. Agora, pessoas que não têm cuidado, as pessoas que não têm esse olhar mais estratégico, infelizmente, às vezes o cliente vai falar assim, não sou importante para a empresa. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou só mais um que estou pagando e para mim eles estão nem aí. Então, a gente tem que ter essa percepção. Muito bom ouvir isso, porque tempos digitais é uma empresa que se preocupa com o cuidado, com estar perto do cliente, eu acredito que seja um diferencial. Então, falando sobre atendimento ao cliente e sucesso do cliente, a gente sabe que tem uma diferença aí, mas me explica para a Arbret, aonde está essa diferença? Então, atendimento, quando a gente fala de atendimento, é algo reativo. Então, eu chego aqui para você e falo, Marta, eu preciso que você tire esse tablet da mesa. Você vai seguir o que eu estou te pedindo e vai tirar. O atendimento, ele é reativo, ele só vai ter uma ação depois que você foi provocado. O sucesso do cliente, não, ele tem um cuidado, ele tem o desejo de estar à frente, ele tem um passo à frente do que o atendimento faz. Então, sempre que a gente pensar de sucesso do cliente, é você cuidar, é você zelar, é você estar um passo à frente, é você fazer o diferencial para que o teu cliente, ele veja que você é ativo e não somente reativo. Então, dentro de uma empresa, se você tem um atendimento hoje que é só reativo, você está perdendo contrato e às vezes não está sabendo o motivo. Então, assim, você precisa ir além. E aí, ir além é você colocar o cliente no polo, é você se antecipar com as decisões que ele precisa. Então, a gente falando da Abra, quando a gente olha hoje dentro do nosso escritório, a gente leva muita informação para os nossos clientes. Então, o que a gente faz? A gente está se preocupando na antecipação. Então, a gente está falando muito hoje, falar sobre reforma tributária, sobre distribuição de lucros e dividendos, e quando a gente alimenta o nosso cliente de informações, ele evita de procurar informação em outro lugar. Então, a gente tem muito hoje, você falou muita questão da tecnologia. É muito legal a tecnologia, é muito bom, traz muitas coisas ali que antecipam muitos problemas nossos, melhora em algum sentido, você não precisar sair para pagar uma conta, para você ter um atendimento, às vezes, em algum operador. Só que, por outro lado, pensa só você, quantas vezes a gente já perdeu tempo ou passou raiva querendo falar numa operadora de telefone e não roubou, nem fala, né? Então, com looping, né? Exatamente. Então, assim, por mais que exista a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado de que as pessoas também querem ser atendidas diferenciadas, elas querem ter um atendimento humanizado. E às vezes a gente se esquece. Então, na minha operação eu vou colocar tudo que é robô para trabalhar, porque é melhor. É melhor para quê? É melhor para você, gestor, é melhor para você como CEO da empresa, para você economizar. Mas e para o teu cliente? Então, a gente precisa pensar sempre na base do cliente. O que o cliente acha disso? O que o cliente precisa de ser ouvido? Às vezes tem cliente que me liga que só quer ser ouvido. Então, às vezes o cliente, ele procura a gente por quê? Porque ele tem uma necessidade efetiva de falar com alguém. E às vezes, não, vou colocar o robô para atender ele. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A tecnologia é boa, porém o atendimento humanizado dele melhor ainda. Pronto, pegando esse gancho da comunicação humanizada, você fala muito sobre isso. Então, no seu ponto de vista, o que a comunicação humanizada, ela melhora na tratativa e no atendimento ao cliente? Então, a comunicação humanizada, primeiro, ela vai fazer com que você tenha uma participação efetiva em ouvir o que de fato o teu cliente quer. Você entender o que ele quer, você tá do lado dele ali para montar estratégias para ele. Então, você vai ouvir, você vai entender, você vai direcionar ele. Quando a gente fala da humanização, é literalmente a gente trazer o lado humano. Então, muitas das vezes, teu cliente vai chegar para você com um problema que, se for necessário, você tem que estar ali mesmo no momento de sofrimento dele. Então, muitas das vezes, na contabilidade, acontece isso. A pessoa chega, às vezes, passou por alguma situação, o sócio morreu, às vezes, o parente morreu, às vezes, o sócio era o cônjuge ou a esposa ou o esposo ali. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes, o cliente chega para a gente, dentro da Abris, o cara está perdendo dinheiro. O cara está com uma dor dentro do bolso dele. Então, imagina só eu ser robotizada. Eu vou atender o cliente da mesma maneira que eu atendo um cliente que às vezes não tem essa necessidade. Então, a humanização ela vai entrar em qual sentido? Da gente entender que cada cliente ele é único,
Cada pessoa tem um diferencial, cada pessoa tem as suas particularidades e as suas características. Então, eu tenho que ter a percepção que esse olhar é importante. Eu tenho que ouvir. E não só ouvir ali o cliente, mas procurar ouvir, entender, direcionar ele para o melhor caminho. Então, a humanização vai entrar em a gente se preocupar, a gente mostrar que, independente da nossa relação que a gente tem com o cliente, a gente, de fato, a gente tem empatia, a gente quer entender, a gente quer ajudar. A gente quer trazer ele para o próximo nível. Entendi. Então, a ideia é não colocar o cliente, todo mundo numa linha de produção e vala comum, né? Olhar o cliente com um olhar específico para você possa entregar aquilo para ele. Isso mesmo. Por exemplo, quando às vezes o pai tem 2 filhos, né? Eu não posso ter 2 filhos e tratar da mesma maneira. Porque às vezes um filho seu puxou o lado da mãe e outro puxou o lado do pai. Às vezes vai ter um ali, um meio termo, que tem a característica dos 2. Então você pensa só, no exemplo do filho, se você tratar os 2 da mesma forma, você vai ter problemas na criação do teu filho. Então um professor também tem 30 alunos dentro de uma sala, sem tratar todo mundo da mesma forma, ele vai ter problemas. Então eu não posso colocar o cliente numa esteira igual. Eu preciso entender que cada um é único. Então, vou identificar qual a segmentação que ele está, qual o perfil que ele está, qual o momento que ele está, como que está a tributação dele, o que que ele precisa. Às vezes vai ter cliente que vai me procurar e precisa de um planejamento de tributação, um planejamento tributário. Às vezes vai procurar outro que precisa de um planejamento societário. Então, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ter esse olhar. Porque se eu colocar todo mundo na mesma vala, vai dar problema. Muito bom. Então, vamos lá. O sucesso do cliente, ele não depende só do contato direto. Existe de bastidores, processos, alinhamentos, comunicação com a equipe. Então, como você enxerga isso na prática para que funcione? Porque falando é muito lindo, né? Mas como isso pode ser posto em prática para que dê realmente o objetivo que você almeja? Então, o sucesso do cliente, de fato, ele traz várias vertentes, né? Você citou aí questão de processos, do cuidado, dessa atenção. Então, o sucesso do cliente, ele tem um processo, ele vai ter um método específico para este momento. Então, dentro da minha base, aí eu vou trazer a Abridge como exemplo, né? A gente tem o processo que começa lá na chegada do cliente. Então, o primeiro contato vai vir, sucesso do cliente já tem que estar caminhando aqui. Então, a partir daqui vai vir o primeiro contato ali, depois a gente vai ter o processo da pré-venda, depois vai ter o processo do comercial, vai ter do onboard, vai ter da operação. Então, o sucesso do cliente, ele vai trazer várias segmentações para que, de fato, a gente tenha o sucesso do cliente efetivo. Então, isso é importante, a gente pegar um cliente lá no primeiro contato até o momento que ele decidir ficar com a gente. Às vezes, se você tem um sucesso do cliente bem definido, se você tem uma formatação dentro da tua rotina ali, dentro da tua operação, que faz o teu cliente se sentir acolhido, você pode ter certeza que a gente não vai ter ali um pedido de rescisão mais à frente. E eu costumo falar isso muitas das vezes, por que que os clientes hoje saem? Por que que, às vezes, você, empresário, perde cliente? Às vezes, por que que você, dentro da sua operação, independente do que seja, você perde cliente? Porque, às vezes, você não olha para o teu cliente. Então, eu tenho 10 clientes, eu tenho 1.000 clientes, se você não tiver o cuidado de olhar para cada um de uma forma, você vai perder. E muitas das vezes, no caso da contabilidade, acontece isso, que é o quê? A pessoa só manda uma cartinha para você, estou indo embora, arrumei outra pessoa que vai cuidar da minha empresa. Mas por que que ela está indo embora? Aí, às vezes, você nunca teve problema. Nossa, eu nunca tive problema com essa pessoa nunca reclamou nada. Só que ela pediu para sair. Você concorda que relacionamentos, quando tem uma comunicação, quando tem um processo envolvido, quando tem uma rotina bem estabelecida, não terminam? Isso é qualquer relacionamento. Agora, quando a gente não tem isso, em algum momento, alguma das partes vai pedir para sair. Então, no caso da prestação de serviço, é da mesma forma. Então, você tem que mapear todo o teu processo, toda a jornada do teu cliente dentro da tua empresa. A partir disso, você vai conseguir identificar os gargalos, onde que a gente está tendo problema e o que que eu preciso melhorar. E aí eu reforço que é todo o teu time. Não adianta o comercial fazer o olho do teu cliente brilhar, ou o onboard fazer o olho do cliente brilhar. E às vezes, quando o teu cliente chegar lá na copeira, a copeira vir fazer algum atendimento ali que ele não vai gostar, a tua recepção, às vezes ele ligar. Quem aqui odeia ligar no estabelecimento, às vezes falar com 10 pessoas e não resolver? Péssimo.
Ninguém gosta, né? Então, quando a gente tem processos claros, quando a gente tem uma estrutura bem desenhada, uma jornada do cliente do início ao fim, a gente evita muitos problemas. E eu costumo falar que a comunicação não é a forma que eu estou falando, é a forma como o outro entende. Então, a gente precisa mapear isso e desenhar isso muito bem. E pensar que a comunicação não é o jeito que o seu funcionário, o seu colaborador quer, não. É como que o outro vai entender. Então, se o cliente ligar brabo, às vezes está num dia ruim, às vezes está num momento ruim da vida dele, como que o teu funcionário vai reagir? Então, sempre lembrar que a comunicação é sobre o outro, não sobre Muito bom. Liliane, você lidera o time comercial e de expansão da Aprit. Conta pra gente como vocês fazem para manter o cliente engajado, retido e encantado. Qual o desafio? São vários desafios, né, Marta? Eu sou uma das pessoas que, até muitas das vezes, as pessoas brincam lá dentro do escritório que eu sou a pessoa que puxa o saco do cliente. Pega, gente, pega no feio. Eu brigo com a diretoria, eu brigo ali no sentido assim, a gente discute. Por quê? Porque eu reforço a minha dor, trazer o cliente para dentro de casa, e às vezes é muito frustrante. Por quê? Eu tenho um trabalho do comercial a ser feito. Tem cliente que entra em contato comigo e fecha em uma semana. Mas eu tenho clientes que passam 6 meses, 1 ano, 2 anos para fechar. E muitas das vezes já aconteceu da gente ter esse trabalho todo do comercial. E aí, no primeiro, segundo, terceiro mês, eu tenho reclamação. Então, o trabalho do comercial, ele vai no processo de encantar o cliente para colocar dentro de casa. Eu tenho que mostrar o valor do nosso serviço para o cliente querer ficar dentro de casa. Então, eu faço isso com excelência. Eu trabalho preço, mas eu trabalho primeiro a questão do valor. O que que a Arbit tem de diferencial para esse cliente? Que muitas das vezes eu entro já na dor dele, que muitas das vezes é dinheiro. Então, eu atendi um cliente essa semana que ele perdeu R$ 200.000 em um mês, ou nos últimos 12 meses, por conta de que o contador não teve esse cuidado. Então, o comercial, ele tem esse olhar. Então, eu trabalhei a dor dele, expliquei para ele, dei o contexto do que a gente ia fazer e ele aceitou vir para dentro do nosso escritório. Só que o comercial, ele faz isso na chegada. Então, a minha discussão sempre é: eu preciso que o meu time dê sequência. Então, não adianta você, gestor, você, CEO da empresa, fazer um trabalho de excelência e o teu operacional ir lá e afundar tudo que você fez, colocar o pé na jaca. Então, o comercial, ele tem esse trabalho muito pontual, só que o comercial, ele tem que ter uma relação muito próxima do onboard, da operação, tem que estar conversando. Eles têm que trabalhar em conjunto. Não adianta o comercial ter esse trabalho todo de colocar cliente dentro da casa e o operacional falar assim: não tô nem aí. Ou então é só mais um cliente. Se isso acontecer, se isso acontece dentro da tua empresa, infelizmente você vai perder clientes, mais cedo ou mais tarde. E aí é uma conta que não fecha. É enxugar gelo. Então bota muita gente, mas ao mesmo tempo sai muita gente. Por quê? Não adianta teu comercial colocar 20, 30, 40 pessoas, 40 empresas dentro da tua operação. Quantos que vão ficar no final de um mês? No final de 2, 3 meses? Qual o custo de aquisição do teu cliente para você, às vezes, não passar 2, 3 meses com ele? Então, a gente precisa ter esse cuidado de levar isso para as outras pessoas, de engajar as outras pessoas a ter esse mesmo olhar. É uma construção, uma construção. Nisso você vai começar a tratar com os líderes, com os empregados, com a copeira, com todo mundo da tua base. Quando você conseguir fazer com que todos tenham esse mesmo olhar, você pode ter certeza que os seus resultados vão ser diferentes. Dependente do nível hierárquico, né? O tratamento com o cliente tem que estar alinhado com o que você, como comercial ali, diretamente vende para o cliente, né? Isso. Às vezes até eu escuto muito assim na Amrit, né? Mas você não larga o osso. Ah, você fica com o cliente ali igual uma galinha com os pintinhos debaixo das asas. E eu fico mesmo. Por quê? Porque, primeira coisa, eu sou a porta de entrada, mas infelizmente eu também sou a de saída. Então, quando eu não trago ali uma experiência positiva para o meu cliente, e aí eu não estou falando da Liliane, eu estou falando dentro do meu processo no todo. Se alguém falha desse processo, o cliente volta para mim. Então, eu tenho um reporte ali gigante de ficar indo e vindo, sendo que eu poderia estar vendendo mais, sendo que eu poderia estar gastando mais energia com quem de fato quer estar ali. Só que a gente precisa ter essa percepção. Então, dentro do teu time, você tem que fazer treinamentos, você tem que acompanhar, você tem que chamar atenção, você tem que chamar a atenção do teu gestor. Para quê? Para que todo mundo fale a mesma língua. Dentro da Aptiv, a gente tem trabalhado muito isso, a gente tem trabalhado a questão de treinamento, a gente tem batido nessa tecla. Eu sempre reforço, eu, Leiliane, sou a pessoa chata desse processo.
Por quê? Porque eu quero que o cliente fique dentro do escritório, eu quero que o cliente mantenha uma relação ali que seja duradoura. Então, é muito lindo a gente ter clientes de 18, 20 anos, mas eles entraram num outro momento. Então, agora, o que eu preciso fidelizar é os clientes atuais, que a gente vive no mundo da digitalização, da tecnologia, das IAs, mas e aí? Será que o meu lado humano, ele está ficando para trás? Às vezes eu quero tratar com o cliente, eu mando 20, 30 mensagens, sendo que às vezes uma ligação de 5 minutos vai resolver. Então, só que isso é uma construção, você tem que levar isso para todo mundo da tua operação, para que eles percebam que o comercial está executando aqui reflete na empresa toda. E muitas das vezes existe até uma briga entre os departamentos, porque comercial só quer vender, comercial está focado em comissão, comercial está focado em outras coisas. Só que a gente tem que ter essa percepção e fazer todo mundo entender esse mesmo jogo. E nesse meio tempo tá aí o cliente, né? Então, falando de cliente, na sua percepção, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando se trata de cliente? A gente tem alguns, né? Então, primeiro, comercial prometer algo que ele não consegue entregar. Então, isso é um fator gigante de erros dentro das empresas quando a gente fala de atendimento de sucesso do cliente. Eu tenho que gerar para o meu cliente uma expectativa na qual ele se sinta realmente realizado dentro do que o comercial fez. Então, o comercial ele tem uma ponta muito importante, não gerar expectativas que não vai acontecer. Então, eu consigo entregar até a página 29, eu vou vender até a página 29. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo é a gente entender que a gente precisa ser ativo. Não adianta eu colocar o cliente dentro de casa e soltar a mão dele. Por quê? Ele está vindo de outra realidade. No caso da contabilidade, acontece muito. A gente tem a vertente. O cliente às vezes está numa contabilidade pequena, aí eu vou pegar o caso da arte. O cliente chega na Arbrit. A Arbrit é totalmente departamentalizada. A gente tem uma média ali de 140 pessoas. Então, imagina só, o cliente saiu de uma contabilidade que aí falava com 3 pessoas. De repente, ele tem que falar com 100. Claro que a gente tem uma estrutura, tem toda uma estrutura de atendimento, tem um sucesso do cliente ali que faz o processo rodar, mas se a gente não tomar cuidado, a gente já começa a ter problema aqui na largada. A gente não documentar os assuntos que a gente trata, as reuniões que a gente faz. Por quê? Lembrando que a comunicação é sobre o que o outro entende, então não é sobre como eu falo. Então não adianta eu fazer reunião com o cliente no comercial, no onboard, no meu operacional, e amanhã eu soltar a mão do cliente. Não adianta eu tratar aqui com você, Marta, a gente vai desenhar esse processo agora. A partir de agora, a gente vai fazer esse planejamento, a gente vai fazer essa sequência aqui de modelos de alteração na tua empresa, e amanhã eu nem ligar para o que eu falei com você. Você, como cliente, você tem que ir atrás, beleza, mas e a contrapartida? Né? Então, a minha reação, ela não precisa, a minha ação, ela deve ser ativa. Eu tenho que ir atrás do cliente, eu tenho que fomentar isso no cliente, eu tenho que monitorar as coisas que o comercial vende. Esse é um dos fatores que a gente precisa entender. A falha no pós-venda, não adianta eu desenhar com você o processo lindo, falar, Marta, eu vou economizar nos seus tributos, eu vou colocar você numa tributação aqui que vai te trazer redução na carga tributária, vou fazer um desenho para você que você vai achar lindo. Mas e amanhã no meu pós-venda? Então, eu preciso dar sequência no que eu estou vendendo, eu preciso acompanhar com você. E um dos últimos tópicos que eu trago aí como erro é a gente não ouvir o cliente. Então, eu como prestadora de serviço, eu tenho expertise, eu tenho conhecimento, eu tenho toda a minha base que eu preciso apresentar para cada cliente. Só que eu preciso ouvir o cliente. O que que o cliente quer? Porque muitas das vezes eu vou trazer um planejamento para você que para você não é interessante. Mas por que que não é interessante? Você vai me colocar na mesa o que que você quer, o que que você não quer e ouvir, ter essa escuta ativa. Eu acho que isso são uns erros aí que a gente alista, que são os maiores hoje que atrapalham no processo ali da fidelização do cliente. Ótimo. Pegando também esse gancho, nós não poderíamos terminar, né, esse bate-papo sem dicas práticas. Então, assim, o que você orienta para as empresas que querem encantar e fidelizar os seus clientes nesse atendimento? Existem alguns tópicos que a gente pode alistar, né? Eu sempre costumo falar que quando você quer fidelizar o teu cliente, você precisa criar alguns rituais dentro da tua empresa. Então, rituais de fidelização, o que que você pode fazer?
você mandar um mimo para o teu cliente, convidar o teu cliente para participar de algum evento especial, você convidar o teu cliente para um almoço. Então, por exemplo, a minha empresa vai fazer aniversário esse ano, que tal você convidar teus maiores primeiros, seus 10 primeiros clientes para a festa, para participar com você, para um almoço? Vou convidar meus clientes que entraram esse ano, às vezes para um café. Então, você criar um ritual de fidelização. Vou mandar um mimo para ele, vou acompanhar como que está a vida dele. Ah, ele abriu uma empresa nova, que tal eu presentear ele por isso? Eu dar ali, desejar sucesso para ele nessa nova jornada. Então, esses são um dos fatores que a gente pode alistar na questão do ritual de fidelização. Mas eu trago alguns pontos também que a gente precisa ter esses na frente de tudo. A empatia, pensar que eu preciso ser empático, não é porque o cliente me paga que eu tenho que tratar ele de qualquer jeito. Não, eu preciso lembrar que ele está pagando a prestação de serviço, mas eu, do outro lado, eu preciso ter empatia para ouvir, para entender, para escutar ele. Isso é um dos fatores muito importantes. A comunicação clara, lembrar que a comunicação é sobre como o outro entende. Não adianta eu trazer para você várias informações técnicas, às vezes você não entende isso, e está tudo bem. Então, você é especialista na tua área. Agora, na área da contabilidade, às vezes você não vai ser. Então, eu tenho que levar uma comunicação que o cliente entenda. Não adianta eu trazer aqui meio mundo de informação e você não entender. Você perder aqui um tempo aqui de uma reunião, que você vai sair aqui, nossa, buguei minha cabeça. Não, você tem que entender. Então, isso tem que estar muito claro. Processos bem definidos. Então, dentro da tua operação, tem que existir processo de começo, meio e fim. Em todos eles, seja no atendimento, seja no operacional, seja na copeira, seja na recepcionista. Então, processos bem definidos vai fazer a diferença em você ter um sucesso do cliente positivo. O acompanhamento, não adianta você colocar teu cliente dentro da base, o comercial prometer, e aí, de repente, você larga a mão do cliente. Você precisa acompanhar. Então, o que o comercial vendeu? O comercial vendeu uma estrutura de planejamento, o comercial vendeu PPO, o comercial vendeu o quê? E se não tiver nada de promessa mirabolante, mesmo assim precisa ter o acompanhamento. Então, o acompanhamento ele vai fazer a diferença, independente se você fechou X, Y, Z dentro do pacote de serviço da tua empresa. Então, essas 4 vertentes, elas são importantes. Então, empatia, a comunicação clara, processos bem definidos e o acompanhamento. Isso vai fazer a diferença dentro do teu jogo. Leiliane, que conversa incrível. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, suas estratégias, a sua vivência, né? Porque mais do que só teoria, a gente sabe que você tem vivência nesse sentido de atendimento ao cliente. Eu tenho certeza que quem acompanha o nosso podcast vai sair com vários insights e vai conseguir agregar muito valor no que tange ao atendimento ao cliente. Marta, eu agradeço a Ambres, né, por esse momento. Eu costumo falar que hoje o atendimento, ele reforça e ele segura o teu cliente na tua base, né? Não adianta você ter uma estrutura excelente, não adianta você ter profissionais excelentes se você não tiver na tua base o atendimento de excelência. Então, hoje as pessoas procuram comunicação, as pessoas procuram relacionamento. E hoje relacionamento é o que acaba com muitos contratos, que acabam com muitos relacionamentos. Então, a comunicação na vida real, ela salva relacionamentos. Na prestação de serviço, ela salva contratos. Então, o sucesso do cliente, quando o cliente entende isso, quando o prestador de serviço entende isso, todo mundo cresce junto. Agora, do contrário, também é verdadeiro. Então, eu reforço, não adianta você encher tua casa de clientes novos se a tua base de atendimento não funcionar. Por mais que a gente vive num mundo hoje ideal da tecnologia, o que as pessoas querem é relacionamento. Então, a dica que eu deixo para todos que estão nos ouvindo é: trate bem o teu cliente, trate bem as pessoas que trabalham com você. Isso vai fazer o diferencial. Muito bom. Ótimo, muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no nosso próximo Abre Onde Pode. Até mais.